Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu falarei sobre a guerra submarina e restrita da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que foi uma resposta ao bloqueio marítimo imposto pela Grã-Bretanha no início da guerra. Desde já agradeço seu apoio e sua curtida. E se você for novo por aqui, compartilhe e se inscreva no canal. Tá bem? Durante a Primeira Guerra Mundial, o governo alemão fez amplo uso de submarinos, inicialmente contra navios de guerra e depois à medida que a guerra avançava, principalmente contra a navegação mercante. No entanto, o naufrágio de navios mercantes neutros acabou levando a crises diplomáticas com nações neutras e a guerra entre a Alemanha e os Estados Unidos. Ironicamente, a nação que se tornaria sinônimo de guerra submarina se esforçou relativamente pouco na construção de seu braço submarino nos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial. A frota alemã, construída por Alfred Peter Tirpitz, foi concebida como uma amostra retratando o poder alemão e como uma frota de batalha em águas azuis. Os alemães fizeram desenvolver submarinos nos anos antes da guerra, mas eles só possuíam 28 deles quando a guerra eclodiu em 1914. O pessoal do almirantado alemão viu essas armas como componente-chave na chamada Kriegskrieg, uma forma de guerra naval de guerrilha, em que embarcações leves, como submarinos e torpedeiros, seriam usados em ataques contínuos contra a frota britânica mais forte, uma vez que essa instituiu um bloqueio fechado dos portos da Alemanha. No curso real dos eventos, os britânicos não implementaram um bloqueio cerrado, optando por um bloqueio distante das saídas do Mar do Norte. Com seu propósito inicial frustrado, os submarinos alemães foram enviados em patrulhas no Mar do Norte para atacar navios de guerra britânicos. Eles tiveram sucessos ocasionais, o mais significativo nos quais veio em setembro de 14, quando o tenente Otto Edward Wittgen foi capaz de emboscar e afundar 3 cruzadores britânicos obsoletos. Sucessos adicionais vieram nas águas apertadas em torno do Estreito de Dardanelos no início de 1915, mas na maioria dos casos, os submarinos se mostraram muito frágeis na superfície e muito lentos quando submersos para serem úteis contra os navios de guerra modernos. Alguns comandantes submarinos preferiam caçar navios mercantes inimigos. O uso de navios de guerra contra o comércio, ou guerra de curso, era governada por uma série de regras destinadas a guardar a vida dos marinheiros mercantes. Os navios de guerra tinham permissão para parar, pesquisar e capturar ou afundar os navios mercantes inimigos, mas somente depois de verificar se o navio transportava contrabando, que era um termo flexível que significava bens que poderiam ser usados para fins militares, e tomar providências adequadas para a sobrevivência da tripulação do mercador. Ou seja, eles tinham que garantir que as pessoas que estavam nesse navio iam sobreviver ao afundamento dele. Os britânicos, é claro, tomaram medidas defensivas para proteger seus navios mercantes. Uma dessas medidas foi começar a instalar canhões de convés em seus navios mercantes, o que permitiria ao navio mercante abrir fogo contra o submarino na superfície. Os primeiros submarinos alemães de guerra tinham um armamento tão leve que poderia ser desarmados até mesmo por um navio mercantes com armas leves. Outra contramedida britânica foi a criação de navios conhecidos como navios-Q. Essas embarcações eram navios mercantes equipados com canhões ocultos que atacariam qualquer submarino inimigo que se aproximasse. Juntas, essas duas medidas, feitas de acordo com as regras da guerra comercial, são extremamente perigosas para os submarinistas alemães. Os britânicos turvaram ainda mais as águas do comandante de submarinos alemães, ao hastear as bandeiras dos países neutros em vez de sua própria bandeira, fazendo-se se passar por países neutros. Em resposta a essas medidas, e usando o bloqueio britânico como justificativa, o governo alemão deu a seus submarinistas permissões para atacar o inimigo e navegação neutra sem aderir às regras de prêmio. Em particular, eles foram encorajados a atacar seus alvos sem avisar. Isso veio a ser conhecido como Guerra Submarina Irrestrita, e uma campanha foi lançada em 4 de fevereiro de 1915. As águas ao redor da Grã-Bretanha
foram proclamadas como zona de guerra e o governo alemão anunciou que todo e qualquer navio inimigo na área estaria sujeito ao afundamento sem aviso. Também foi notado que nem sempre seria possível distinguir entre seus navios inimigos e navios neutros, e que navios neutros provavelmente também seriam afundados. A reação estrangeira à campanha foi retumbantemente negativa. Os britânicos, é claro, rapidamente condenaram a campanha como um ato ilegal de pirataria. Mais importantes foram as reações de países neutros que também se opuseram à legalidade da nova campanha. O país neutro mais significativo foram os Estados Unidos. O naufrágio do navio de passageiros britânico Lusitânia aconteceu em abril de 1915, apenas 3 meses após o início da campanha. Esse naufrágio levou a fortes protestos americanos contra a campanha de submarino. A pressão americana levou inicialmente a modificações na campanha, em particular a tentativa de excluir transatlânticos de passageiros e navio hospital do ataque. Enquanto os incidentes continuaram, os submarinistas foram primeiros movidos para fora do Atlântico e para o Mediterrâneo, onde havia muito pouco tráfego americano. Quando Reinhard Scheer, o comandante da frota de alto mar, assumiu em 1916, ordenou que os submarinos voltassem para o Mar do Norte, onde seriam usados novamente no apoio à frota do alto mar. Os submarinos não foram mais eficazes no ataque aos navios de guerra modernos, comandados por Scheer, do que antes. Enquanto a guerra se arrastava no inverno de 1916 e 17, sem um fim à vista, e a safra de batata fracassou, trazendo o que ficou conhecido como o Inverno de Nabo, o governo alemão, cada vez mais desesperado, voltou à ideia da guerra submarina irrestrita. Em fevereiro de 1917, os alemães tinham mais de 100 submarinos disponíveis e o almirante Hotzendorf apresentou informações que demonstravam que, se esses submarinos afundassem 600 mil toneladas de navios britânicos e aliados todos os meses durante esses 6 meses, a Grã-Bretanha teria que se render, enquanto eles não teriam mais frete suficiente para importar a quantidade necessária de alimentos para alimentar seu povo. A guerra submarina irrestrita então foi retomada em 1º de fevereiro de 1917. Já avisei que vai dar merda isso. Agora, com cerca de 30 submarinos no mar ao mesmo tempo, os alemães desfrutavam de enorme sucesso. Em fevereiro, os alemães afundaram 520.412 toneladas de navio. Em março, eles afundaram 564.597 toneladas e em abril, eles afundaram fenomenais 860.000 toneladas. Desesperados, os britânicos começaram a insistir em um sistema de comboio para proteger seus navios mercantes. Eventualmente, o sistema de comboio se mostraria eficaz, mas levou tempo para organizá-lo e implementá-lo totalmente. Em maio, eles afundaram 616.000 toneladas e em junho outras 696.000 toneladas e em julho, com a disseminação dos comboios, 555.000 toneladas. Os submarinos alcançaram seu objetivo, mas os britânicos não se renderam. Na verdade, a campanha acrescentou mais um país à guerra, mais um país inimigo à Alemanha, os Estados Unidos. O irado presidente Woodrow Wilson solicitou e recebeu uma declaração de guerra à Alemanha em abril de 1917. A Alemanha permaneceria na guerra, mas a derrota da campanha submarina selou o destino da nação. Em novembro de 1918, um novo governo alemão reconheceria sua derrota e encerraria a guerra. Os alemães usaram principalmente 3 tipos de submarinos durante a guerra: o U-Boot, grandes barcos de frota, e 2 classes menores, os barcos UB e o C. Todas essas naves se desenvolveram ao longo da guerra, à medida que a experiência levava a mudanças no design. Na época em que a segunda campanha irrestrita começou, em 1917, um barco representativo da frota tinha as seguintes especificações: deslocava 837 toneladas, poderia atingir velocidades de 17 nós na superfície e 8 nós quando submerso, montava um canhão de convés de 10,5 cm e transportava entre 12 e 16 torpedos.
A classe UB, que foi projetada para trabalhar nas águas mais estreitas ao redor da costa britânica, era significativamente menor. Ao final da guerra, esses navios deslocavam 500 toneladas, podendo atingir até 13 nós na superfície e 8 nós quando submersos. Montavam um canhão de 8,8 centímetros e carregavam 10 torpedos. Eles foram acompanhados por uma classe de submarinos menores, a classe UC, que deslocava pouco mais de 400 toneladas, podendo viajar até 8 nós na superfície e quase 7 nós quando submersos. Montou também um canhão de 8,8 centímetros e carregava 7 torpedos junto com 18 minas. Além das 3 classes primárias, os alemães também experimentaram com submarinos mercantes projetados para escapar do bloqueio, mas eles também eram ineficazes e apenas 6 foram construídos. Ao longo da guerra, os submarinos alemães afundaram 6.394 navios, deslocando um total combinado de 11.948.702 toneladas. Em troca, eles perderam 229 submarinos para uma média de quase 52 mil toneladas afundadas por submarinos. Pelo governo alemão, os submarinos na Primeira Guerra Mundial não tinham a capacidade para acabar com a guerra. Eles foram decisivos ao trazer o neutro mais importante do mundo para a guerra. Selaram a derrota da Alemanha. Espero que tenha gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa seu like e inscrição se ainda é novo por aqui. Até a próxima!